E hoje vamos falar muito sobre o direito público, o direito privado, porque todo negócio tem que entender sobre o lado jurídico. Eu trago para você o doutor Clilton Guimarães, a partir de agora, no nosso BCE. Alô, amigo, alô, amiga! Chegando com o nosso Business and Connections a partir de agora, para você, para todas as plataformas no YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok e também no Spotify. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Sidney Botelho, sempre com o apoio da Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes, também a Toye Produções e Eventos e a Toye Treinamentos. O tema de hoje é espetacular. Como você trabalhar o direito público e o direito privado. Então, nós vamos bater um papo com o Dr. Clilton Guimarães. Seja bem-vindo, doutor. Que honra, professor, doutor, uma pessoa que entende muito dos dois direitos. Seja bem-vindo ao BC. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Nós somos muito estudiosos dos dois lados do direito, dessas duas faces do direito, questionadas sobre muitos aspectos, porque o direito é uma coisa muito mais vasta do que essa definição, mas nós estamos aqui para colaborar, cooperar e também esclarecer aquilo que estiver ao nosso alcance, é claro. Então vamos dividir as pautas. Vamos começar com o direito público. O que se entende de direito público? Já vou direto na raiz. Então, o direito público é aquela área do direito que envolve, na realidade, uma relação verticalizada entre o cidadão comum e os poderes e órgãos de Estado. Há aí também uma relação jurídica entre o cidadão comum e a sua prefeitura e um órgão público. Não é? Esta relação é uma relação que nós chamamos de direito público, porque, de um lado, há um órgão público que exerce legitimamente um poder, não é, para que possa desenvolver uma tarefa também de interesse público, e, de outro lado, está o cidadão, né, nessa mesma relação, que muitas vezes paga por algum serviço público ou não, mas merece que ele seja bem realizado. O direito público é, em princípio, isto, e esse é o foco em que ele se diferencia um pouco do direito privado. E nesse tema, né, é muito curioso. Então, por exemplo, a gente paga impostos e esse dinheiro teria que ser revertido ou para educação, saúde, transporte, vários direitos que o cidadão tem. É justamente essa ciência, é isso que o senhor trabalha para fazer essa defesa ou não? Eu estou sendo bem simples na pergunta. O direito público é um campo muito vasto. Ele, por exemplo, é uma área que tem uma área específica do direito administrativo que gera ou que diz respeito mais claramente, né, a essa relação entre o poder público e o cidadão comum, as suas obrigações, os órgãos públicos em geral, as autarquias, enfim. O outro lado também é, por exemplo, o direito tributário, que é essa outra face que você também procura desvendar, que é esta relação que existe entre o cidadão comum e o Estado, porque o Estado só pode gerar benefícios a partir de recursos, né? E esses recursos são custeados por tributos pagos pela cidadania, de um modo geral, e que vão, então, integrar o orçamento. Também, na mesma esfera, há, por exemplo, o direito financeiro, que cuida justamente de como o administrador público deve gerar, por exemplo, o seu orçamento, etc. Então, essas áreas são muito complementares. Se você vir, por exemplo, né, sempre se diz, e eu explico isso muito aos alunos, né, que essa divisão que nasce, talvez, lá no direito romano, entre direito público e privado, é como um cobertor de pobre, porque ele se tornou incapaz, né, de cobrir toda a realidade, que é muito mais complexa, né? Muito bem. E hoje, o senhor, aliás, tem muito tempo aí já de carreira. São quantos anos, só para a gente saber, colocar aqui? Então. Eu lido com o direito desde os anos 70, o que conformaria algo em torno de 50 anos, profissionalmente 40 e poucos anos, enfim.
Olha, eu vou para uma idade. Quantos anos o senhor tem? Que o senhor não parece, não. Ah, imagine, eu tenho 66 anos, né? Nossa, começou menino. Eu tô te elogiando mesmo. Eu vou fazer direito, porque se for para conservar assim a imagem, não deve ter estresse no direito público e nem no direito privado. Eu vejo amigos de outros tipos de direitos aí desesperados, né? Já com a CUT toda desgastada já. Porque há uma ansiedade natural, né? Das nossas profissões. Hoje, qual que é a sua maior especialidade, doutor? Assim, no direito público, assim. Depois o privado a gente assim, extingue um pouquinho mais. Nós trabalhamos em algumas áreas e estudamos também, né? A minha área em que eu mais atuo no meu escritório de advocacia é uma área de direito privado, com causas também na área do direito público. Ai, que legal. E que são o direito privado, como ele é o coração da problemática, né, das pessoas, como ele tem um âmbito maior de incidência no nosso cotidiano, é por isso que as pessoas mais nos procuram, não só a mim, como a tantos outros colegas. Porque é o cliente mais, é a empresa, é o cidadão. Então vamos explicar agora, o que é o direito privado? Então, o direito privado é aquele que nasce das relações entre pessoas privadas, sejam naturais, como nós, sejam pessoas jurídicas, CNPJs, como as empresas, etc., CNPJs, etc. Essa é a área do direito privado. Eu queria esclarecer que há uma grande dúvida hoje em dia, porque há muitas coisas, o direito é indefinível por critérios tão estreitos, não? Não dá para você dizer isso é direito público. Por exemplo, eu sou doutor em direito processual civil, e o direito processual civil faz parte do direito público, porque ele é todo composto por regras, em princípio, né, obrigatórias, imperativas, regras legais, né, e ele conforma a atividade do juiz, das partes, e há uma relação de poder aí também, né, sendo gerida por essa lei codificada. Mas isso não quer dizer que hoje seja exatamente assim, porque houve alterações tão importantes que o interesse privado pode se envolver com isto, né? Pode, por exemplo, as partes hoje podem estabelecer negócios jurídicos a respeito de como o seu processo será, e isso é direito privado ou é público? Então veja você, Sidney, há certas coisas como o direito ambiental. É parte do direito público ou privado? Alguns vão dizer, bom, nenhuma coisa nem outra. Está entre ambos, porque tem um interesse social enorme, mas é um interesse social muito relevante, poderia até conformar a ideia de um direito público, mas assim não é. Então veja, essas expressões, elas são expressões que a gente usa, conceituais, que a gente usa no cotidiano, mas elas não abrigam toda a complexidade dos fatos. Os fatos falam mais alto, a realidade é bem mais ampla e bem mais complexa. Não, e é muito complexo, porque para as pessoas entenderem algo que é tão similar e chega num determinado momento, cada um segue o seu destino, mas praticamente pode se cruzar lá na frente novamente. Então é um vai e volta que é interessante. Trazendo um pouquinho, o lado. É muito interessante o senhor ter a especialidade, a experiência e ser especialista nas duas áreas. Por exemplo, se eu tiver uma empresa privada e começo a trabalhar para o órgão público, praticamente tem a necessidade de ter esse conhecimento para ter essa junção, para que tudo seja equalizado de acordo com as leis. Ou eu estou errado? Você está absolutamente certo. Toda empresa que, por exemplo, mantém os seus serviços pela via de contratos com o poder público, sempre ela terá um advogado que tenha alguma especialidade na área do direito público, porque ela só fará isso por contratos que são contratos de direito público, por meio de licitações, etc. Então, há necessidade de que aquele que a atenda conheça bem esta área, porque certamente isso vai ser o motor das relações que ela vai exercer ali. Ela pode, por outro lado, ter conexões com outras empresas privadas, né? E outras espécies de contratos, porque ela precisará adquirir materiais, equipamentos, etc., de outras empresas, e essas relações já serão de outra natureza. Talvez, né, ela terá aí no seu corpo jurídico alguém que também compreenda muito desta outra área, dos contratos empresariais, que fica ao lado.
Né? O senhor tocou num assunto que é interessante, né? Licitação, trabalhar para governo, participar, todos esses trâmites, teoricamente precisa de um especialista para conhecer as regras, também como vai ser entregue toda a documentação e como será esse processo. Mas antes do senhor responder sobre isso, deixa eu falar do nosso primeiro apoiador aqui, a Voice Training Escola de Oratória Formação para Palestrantes, e é justamente a Voice Training que está fortalecendo o advogado para falar que nem o Dr. Clilton Guimarães, e isso, você advogado que está começando a sua carreira, você que faz sustentação oral, tem que contar com o trabalho da Voice Training. Mas agora eu quero falar para você, dono de empresa, você empresário, você gerente ou diretor de recursos humanos. Você sabia que a comunicação é a base de qualquer equipe? Se você tem um líder que não está se comunicando bem com a equipe ou a sua equipe não está conseguindo interagir diretamente com o cliente, é hora de trabalhar e melhorar a comunicação. Um treinamento de comunicação em company da Voice Training realmente transforma, faz com que você se sinta ainda mais fortalecido e a mensagem que você quer levar para o seu cliente seja ainda mais eficaz. Então, pegue o QR Code que está na tela, entre em contato com a Voice Training Escola de Oratória e faça com que a sua equipe tenha uma comunicação a lá de levar, sim, todo o seu serviço e o seu produto, mas sim uma forma de agradar o seu cliente. Dr. Clilton, vamos lá. O senhor tocou num ponto que às vezes precisa mudar totalmente a mentalidade de uma empresa. E o lado da licitação, que as pessoas veem lá tantas informações, tantas regras que elas não conhecem. E o senhor, como advogado, como trabalhar toda essa parte para passar para o cliente na licitação? É sempre necessário, né, que aquele que decida por manter uma contratação com um órgão público, com ente público, primeiro busque informações junto a qualquer colega que tenha essa especialidade e tal, porque, de fato, há uma licitação. Uma licitação é um processo em que a lei estabelece apenas com uma finalidade, de que o poder público contrate aquela empresa mais adequada para o estabelecimento e a realização dos trabalhos necessários ao seu cotidiano. Óbvio que aquele que participa, então, terá que cumprir certas regras, terá que ser capaz de fazer aquele trabalho, terá que apresentar um preço adequado, terá que esclarecer exatamente quais são as suas condições, se ela tem estrutura própria para prestar o serviço. Então, essas informações... Vem lá na RFP, no edital. Já vem no edital, e isso tudo a depender da complexidade, do tamanho, do nível do contrato, né? Haverá necessidade de que ela se prepare muito bem. Tá. Há formas outras de contratação mais singelas, mais simples, como o pregão, etc., um pouco mais simplificados, Sim. mas com a mesma necessidade da disputa, porque é interessante na nossa cultura jurídica que haja um procedimento formal antes da definitiva contratação, para que todos aqueles que possam prestar o serviço possam se sentir em condições de igualdade nessa disputa, não é? É uma disputa que deve manter condições de igualdade para os próprios particulares, né? E por isso também existe o processo licitatório nos seus diversos formatos, né? O senhor entra então naquele processo, até mesmo se tem a licitação, tem todo o pregão, tem todo o edital, a RFP lida, depois que fechou o contrato, aí sim entra o seu conhecimento, entra justamente o senhor atuando, porque seria o momento mais correto do advogado estudar as partes, porque muitas vezes quando tem o edital, a licitação, não vem muitas vezes todas as cláusulas contratuais posteriores. Tem as observações que terão, as regras que terão que ser cumpridas. E esse momento é a hora que o senhor entra efetivamente para a empresa, para apoiar o lado jurídico deles ou não? Depende, eu posso estar em vários momentos, depender assim, como todos aqueles que fazem esse trabalho, todos os colegas, eu repito. O contrato, ele geralmente se apresenta, então, vencida a etapa da licitação, concluída aquela etapa, firmado o contrato,
começa um outro momento. Isso tanto no mundo privado como nessas relações com o poder público, aí pode começar a solução ou novos problemas. Porque quando o contrato vai se desenvolvendo ao longo do tempo, há questões que não são previstas ou previsíveis, né, naquele momento, naquele instante. E podem surgir e podem, então, requisitar a necessidade de uma solução, de uma mudança de rumos, de uma atualização. E aí é que também, né, há todas as normas de regulação possível para que nada escape aquilo que seja o melhor, o mais adequado, o mais justo, mas costuma aí haver grandes problemas, porque a realidade, né, ela é dinâmica, né, e todo contrato implica ter que enfrentar, muitas vezes, dificuldades que só surgem no futuro. Vou trazer uma pergunta bem, assim, simples, uma pergunta bem, leiga. Imagine que eu fechei um contrato com uma prefeitura e, obviamente, chega num determinado momento, eu sei que eu vou ter uma multa exorbitante, mas eu já não tenho mais corpo para servir e, obviamente, honrar aquele contrato. O senhor também faz a mediação nesse processo junto ao órgão que... É bem interessante isso, é bem interessante. O contratante, porque a sua pergunta, mesmo sendo assim, bem como simples, você diz, aberta, leiga, ela traz, né, implícita uma novidade, né? Por exemplo, antigamente não se cogitava, né, no campo dessas relações com o poder público, da utilização de recursos que são muito próprios do meio privado, como, por exemplo, mediação, conciliação e até mesmo arbitragem. Hoje, quando conflitos dessa natureza, que como você mesmo aponta, né, são mais graves, são um pouco mais complexos, etc., pode surgir a necessidade de uma mediação. E hoje isso é possível mesmo na esfera das relações, né, com o poder público. Veja você que nós evoluímos a esse ponto. Às vezes os próprios órgãos públicos têm internamente setores destinados à mediação, à conciliação, para que as soluções venham com maior rapidez, né, e atendendo mais aos dois lados. Isso é muito relevante, isso é muito importante, né? Trazendo aqui, doutor, o senhor trouxe algo que está, no atual, mas 50 anos defendendo, usando a toga, defendendo as pessoas e as empresas, como que foi essa evolução da sociedade? Lembrando que o senhor pegou a mudança da Constituição. Que grande parte, muito, né? Grande parte. É histórico isso, gente. Grande parte desse meu tempo de atuação eu passei numa instituição maravilhosa chamada Ministério Público. Então, desde muitos anos atrás, eu fui também, antes de me tornar outra vez advogado, eu era advogado antes disso, me tornei depois outra vez, mas eu fui membro do Ministério Público durante 31 anos. E no Ministério Público você tem de enfrentar questões de toda natureza, de todo tipo, de todo gênero, porque é uma instituição que, por assim dizer, renasceu na Constituição de 88, e sim, é verdade, você diz bem, porque eu, de fato, vi nascer a Constituição de 88. Que, praticamente, o senhor já tinha 18 anos de carreira. Eu já tinha tempo de carreira, não é? E estivemos atentos a essa mudança de rumos, mas o fato é que no Ministério Público o aprendizado é muito frequente, porque o promotor é muito chamado a atuar em diversas áreas, é chamado a atuar, digamos assim, de um modo irrecusável, né? Diante de uma variada gama de problemas das mais diversas naturezas, e isso vai também para aqueles que são mais curiosos e que querem aprender e se aprofundar, vai lhe servindo como um aprendizado, um aprofundamento, né, nas diversas realidades do direito. Isso para mim foi vital, né? Para mim foi algo sensacional, porque a minha curiosidade sempre foi muito grande, né, em relação ao direito, etc. Não, e a sua oratória, a sua eloquência, a sua forma de falar é tão leve, não fica com aquela coisa rígida do juridiquês. Está aí até mesmo a nossa amiga Tânia Bragança, uma vez
numa aula de oratória com ela, ela chega, Sidney, eu queria falar de uma forma formal, totalmente rebuscada. Não, seja você. E olha que naturalidade. Está aqui a resposta para a doutora Tânia, que está acompanhando o nosso podcast. Uma forma natural, simples, didática, sem muita teoria que as pessoas não entendam. Isso é muito lindo. É muito bom, porque assim, o que acontece? Hoje há um protocolo determinando que o judiciário passe a utilizar uma linguagem mais adequada à sua comunicação ao público, à sociedade a qual ele serve. Por quê? Porque finalmente incomodou bastante ao judiciário e a todos aqueles que coparticipam do sistema, a advocacia, o Ministério Público, as procuradorias, de um modo geral, incomodou muito ao sistema que o cidadão comum, muitas vezes, apanhe uma decisão judicial que diga respeito a ele, a uma questão própria, a leia e não entenda nada. E não entenda absolutamente nada daquilo que ali está escrito. E isso, geralmente, se você pensar bem, é um incômodo. Se o juiz trabalha para o cidadão comum, para solucionar questões, não é correto que ele use uma linguagem empolada, como a gente diz, e com isso complique a vida desse cidadão que sequer vai saber do que se trata a decisão sobre ele próprio, sobre um aspecto importante da sua vida. Então, é possível você conhecer o direito e, ao mesmo tempo, explicá-lo dentro de uma linguagem comum, porque o direito, lá nos seus primórdios, ou pelo menos em grande parte, de um tempo pretérito, ele nasce dos costumes, das conversas comuns, dos entendimentos entre cidadãos comuns, Ele não tinha base científica, não havia nenhum pensador, ninguém que controlasse aquilo que a gente chama a linguagem do direito, Este juridiquês é parte disso que a gente chama de linguagem, da linguagem técnica, que vai empoderar aqueles que supostamente conhecem com exclusividade normas que são produtos de uma convivência dentro do signo do bom senso, que qualquer cidadão comum entenderia. Então é muito justo que a gente use uma linguagem própria, adequada, mas compreensível a todos, E isso é muito bom, é muito satisfatório. Não, e agora eu vou falar do nosso próximo apoiador e, aliás, quantos eventos eu já fui do IBDFAN, não é verdade, gente? Como mestre de cerimônias, numa linda produção feita por todas as comissões, e é hora de falar da Toye Produções e Eventos, é uma empresa que produz eventos e, ao mesmo tempo, você que é treinador, você que é palestrante, preste atenção nesse recadinho. Você precisa estruturar totalmente o seu treinamento para que o seu público chegue, já seja identificado, já receba aquele kit para entrar no auditório com aquela música, com aquele audiovisual, tudo impactante. Todas as cadeiras, toda a organização. Só que para você, treinador, entrar, subir ao palco com tranquilidade, você precisa ter ali uma equipe de apoio fundamental, que conheça o que você está fazendo. E a Toye Produções e Eventos tem tudo isso, tem uma forma fácil de produzir o seu evento e gerar para você um ambiente muito mais assertivo para você fazer até a venda do seu produto. Toye Produções e Eventos, uma empresa especializada em realizar treinamentos e congressos para vocês, palestrantes e treinadores. Doutor, vendo aqui, totalmente, o senhor foi para o lado da educação. E, aliás, eu sou aquele adepto. Se você tem conhecimento, você tem que ensinar as pessoas. Vendo todas essas gerações, como que o senhor vê o direito hoje? O jovem advogado saindo da universidade. Tem esperança? Então, a palavra direito é a invocação de alguma esperança. Porque se você menciona o direito, não é sem algum propósito. O propósito maior daqueles que buscam o direito é uma certa esperança de justiça, uma certa esperança de equidade, uma certa esperança de um mundo um pouco mais bem ajustado na convivência social, porque o direito regularia tudo isso. Sim. Eu acho que o que vivemos, os jovens hoje que estudam direito e que procuram essas carreiras jurídicas, etc.,
têm essa esperança e nós, professores, temos também. Eu sempre digo aos alunos, aos meus alunos, que é estimada Faculdade de Direito de São Bernardo, onde eu leciono, né, que como eu os recebo lá, são do primeiro ano, eu disse, se vocês vêm aqui para aprender como se faz justiça, isso é impossível, né, porque a questão da justiça é uma questão subjetiva. Agora, o direito nós ensinamos, o direito continua sendo o mesmo. Ao que me parece, muitos têm muita vocação para isso, desejam de fato, melhoram a nossa vida quando entram no mercado, como eu conheço vários, eu fui professor de algumas gerações de alunos, né? E pelo direito representar essa esperança é sempre renovada. Agora, nós podemos dizer que hoje, se a gente vai examinar o quadro, né, o quadro do direito, o mundo do direito, ele está um pouco confuso, né? Ele está confuso, está numa fase um pouco complexa, né? A sociedade é complexa. É muito difícil que normas com uma certa unidade resolvam toda a complexidade de uma sociedade que cada vez mais se internacionaliza, se mundializa, tem costumes os mais diferentes, tem pensamentos, reflexões, credos, os mais distintos. E é claro que hoje, né, falar em direito como um elemento unificador, né, gera sempre alguma dificuldade, né? Mas isso é natural dos tempos e o direito também vive transformação. Ele vai aprendendo a se organizar em consonância com o tempo que chega, né? Se adequa à realidade. O senhor me trouxe um tema aqui que eu sou obrigado a perguntar, porque eu nasci em 76, né? Então, e o senhor veio daquela geração, eu não gosto de retornar ao passado, mas eu acho que cabe aqui, porque é o direito, é a justiça. Como que o senhor viu a ditadura que o senhor viveu, pegou a nova Constituição e nós vemos uma sociedade totalmente diferente dessas 3 fases nos dias atuais? Como que o senhor analisa essas fases no direito e na sua vida como um todo? Não, é uma boa provocação. Não, em 1976, em 1976 eu estava no primeiro ano da Faculdade de Direito. Ai, que bom. E como eu cursei Direito no interior, na Universidade Metodista de Piracicaba, naquela época nós já experimentávamos os rigores da Revolução, daquilo que era chamada Revolução, na verdade uma ditadura militar. Uhum. E nós todos no ambiente universitário éramos de fato oprimidos, né? Eu, por exemplo, que sempre tive gosto por uma participação mais efetiva entre os meus colegas alunos, acadêmicos da época, nós que exercíamos alguma espécie de liderança, por exemplo, éramos obrigados a preencher fichas e entregarmos à polícia, ao DOPS. Se nós assumíssemos algum posto, por exemplo, no centro acadêmico, o DOPS era informado de quem nós éramos, quais as condições, e obviamente havia aquilo que podia ser dito, aquilo que não podia ser dito, e era um ambiente opressivo. O que era pior, aqueles que não viveram não sabem, nós vivíamos numa comunidade em que uns desconfiavam dos outros, porque não sabíamos bem qual era o papel daquela pessoa que se aproximava muito de você, se ela era um informante do sistema, se ela era um amigo comum. Passamos por esse período, né, com grande dificuldade, enfrentando, de fato, uma luta muito aguerrida em prol da questão democrática, que era muito vital, muito importante. E como éramos estudantes de direito, a OAB tinha um grande papel, sempre teve um grande papel na preservação e defesa dos direitos humanos, da democracia, então todos nós nos inflamávamos também com relação a isso e buscávamos lutar. Tivemos que, enfim, enfrentar dificuldades que não foram fáceis, não é? Mas atravessamos aquele período, vi colegas serem presos, não é? Pela ditadura, etc. Quando chegamos em 88, né, a Constituinte começa a se movimentar em 86, após o falecimento do Tancredo, em 85. Então, aí começa a haver... Então, a transformação foi total. Você pode perceber que a nossa Constituição, se você apanhar, né, originariamente lá atrás, como ela saiu do forno em 88, ela é uma Constituição pesada, porque ela revelava
né, toda a questão da dúvida da sociedade brasileira sobre o perfeito funcionamento das instituições quanto à preservação da democracia. Sob a avaliação daqueles que são mais lúcidos, muitas instituições se acovardaram no momento em que a ditadura tomou seu lugar. Muitas instituições deixaram, né, a luta, e permaneceram à sombra. E isso vai se refletir, portanto, num texto constitucional em que a sociedade ali reunida por representação dos seus deputados e senadores constituintes, buscava fórmulas de garantia, né, de que a democracia sobreviveria a quaisquer ataques futuros, porque as instituições deveriam funcionar para isso e, portanto, receberam do Constituinte, né, uma grande dose de atribuições, poderes para garantir isso mesmo. E durante um grande período, né, a Constituição funcionou maravilhosamente e ela vem funcionando ainda, conquanto as emendas que já se contam às dezenas, não é? De milhares, né? As dezenas de emendas todos os dias, não é? Se pretende uma mudança. Dia desse eu vi um jornalista famoso da Globo News dizer, olha, querem mudar a Constituição como gostam de mudar o regulamento do condomínio onde eu vivo, né? Não é assim, uma Constituição não pode padecer tantas alterações. E isso reflete o quê? Que os tempos mudaram, aqueles tempos de 88, aqueles tempos em que todos nós criamos com grande certeza e convicção, como Sim. no meu caso até hoje, né, na magia da democracia, né, na potencialidade do regime democrático, naquilo que ele pode construir, como as pessoas perderam hoje esse elan, porque houve mudanças sociais muito importantes, muito relevantes, e hoje as pessoas querem tudo muito mais rápido, muito mais ao seu tempo, e aqueles que são aproveitadores, né, os grandes oferecedores de regimes mais fortes, como pressuposto e pretexto para resolverem logo um quadro, eles estão tomando o seu lugar. Sim. E as pessoas estão crendo, né, ao meu ver, de uma maneira ilusória, né, nessa possibilidade que não existe. A democracia pressupõe construção, né, e a construção ela leva tempo e ela leva necessidade de muita negociação, muita conversa, e há pouca gente disposta hoje a aguardar por isso. Por isso temos sofrido uma modificação. Mas a Constituição, com todos os ataques, segue lá, firme, forte, evitou recentemente, né, uma tentativa de golpe, e ela se sobrepõe. E com isso acho que a sociedade brasileira vai buscando, da maneira como pode, o seu caminho, mas dentro da ideia de uma democracia, o que é bem melhor. Um equilíbrio. E como que o senhor vê, né, como homem da justiça, trabalhando os dois lados, né, o público e o privado, como que o senhor vê essas redes sociais? O senhor pegou a época que a comunicação era restrita e hoje a comunicação ela é aberta. Hoje qualquer um pode ligar um microfone ou uma câmera e se expor. Qual é o direito público, qual é o direito privado dessa pessoa e quais são os prejuízos que essa pessoa pode ter com toda essa liberdade que ela tem hoje? Essa questão foi, digamos assim, ela retomou, né, a intensidade que ela sempre teve com esse recente episódio ocorrido em função da posse do presidente dos Estados Unidos, em que ele libera as redes sociais de qualquer controle, etc., enfim. E isso veio repercutir aqui. Porque, de fato, hoje qualquer cidadão pode fazer comentários sobre qualquer coisa. Sim. E basta que ele tenha um celular e ele seja engajado a uma rede social. Isso é relevante? É relevante, porque talvez isso possa ser muito importante, como tem sido muitas vezes, para conectar, né, um povo de terras tão vastas e tão distantes como o Brasil, e de culturas tão multiformes, né, tão multicoloridas como o Brasil. Então,
eu geralmente vejo até nos vídeos, na rede social, coisas do Rio Grande do Sul com mais frequências, coisas do Paraná, realidades culturais, não é, da Paraíba, do Acre, Rio Grande do Norte, do Acre, coisas que a gente não conhecia, né, mas que hoje a rede permite. Às vezes você faz até um conhecido lá, você conversa mais com ele pela rede, seja pelo Instagram, e isso é um ponto altamente positivo. O que é negativo é o fato de esta possibilidade gera uma ideia de liberdade que é irreal e que não mantém, né, a coesão ou o mínimo de coesão necessário para um convívio educado, né, para um convívio mais rente à cidadania, que é o que de fato a gente espera. Então, sim, as pessoas não fazem críticas muitas vezes, né? Elas acusam. Receber uma crítica, fazer uma crítica, você vai lá, Sidney, faz uma postagem, alguém que possa ir lá e dizer, olha, eu gostaria de dizer que você talvez tenha se equivocado nesse ponto, você não gostaria de rever isso, olha, eu tenho isso, mas não é assim que as pessoas se portam, elas criticam, né, fazem, e porque, obviamente, esta situação, né, as próprias redes, de certo modo, estimulam isso, as pessoas, há que se dizer que pessoas que são mais pontiagudas, etc., conseguem mais engajamento, porque parecem mais assertivas, mais sábias, mais cultas do que as outras, etc., e com isso pretende-se engajamento e tal. O problema é, no que consiste a liberdade de expressão, não é? Assim, qualquer autor de direito constitucional, antigo ou atual, vai dizer para qualquer cidadão dos seus livros uma coisa muito simples. Uma vez que você convive em sociedade, a sua liberdade não nasce tão livre assim. Sim. Ela já nasce contida por diversos fatores. Ela nasce contida, sobretudo, pela necessidade de convivência social e do respeito ao direito alheio. A liberdade absoluta inexiste. Ela não seria possível. Nem dentro da própria casa. Nem dentro de casa. Há coisas com a sua mulher, com o seu companheiro, com a sua companheira. Não é possível você dizer o que quer. Se você quer ter falar liberdade de expressão, vive sozinho. Isso. Então, assim, a liberdade de expressão não é isso. A liberdade de expressão é a liberdade de manifestar um pensamento, até muitas vezes com o propósito de iniciar um debate, um diálogo, questionar uma situação, mas sempre com o respeito devido à religiosidade alheia, às convicções ideológicas alheias, às posturas morais alheias, porque nós vivemos uma sociedade plural. Então eu preciso respeitar o conservador do ponto de vista moral, eu preciso respeitar o liberal, mas, obviamente, há limites para essa liberdade, e quando eu me manifesto, eu devo fazê-lo com responsabilidade, porque o contrário disso é um absurdo, é a ruptura, é tudo que não nos interessa, porque não interessa a qualquer ser humano vivo, a conflagração total de todos contra todos, isso é absurdo, Não, é muito interessante, mas eu deixo bem claro, eu acredito que as pessoas, elas não leem nem as postagens. Vamos trazer um fato popular que aconteceu recentemente, na semana passada, onde o Pedro Sampaio, após uma postagem da Alexa, uma cantora brasileira, que eu acho que o senhor não conhece a Alexa, então tudo bem. Isso sim. Então tá bom, ufa, passou. Eu sou uma pessoa atualizada. Onde ele falou, vem para a filha dela, mas a criança tinha falecido, ou seja, ele fez um comentário impróprio, mas porque ele não leu a postagem. Então é aquela questão, eu acho que falta hoje as pessoas terem mais uma atenção em tudo que está sendo divulgado, porque a pessoa lê só o contexto e já quer polemizar em relação a tudo aquilo. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor daqui a pouquinho sobre a modernização, que é justamente a IA, sabendo que o senhor tem essa experiência gigantesca de 50 anos de carreira. Eu preciso saber, eu não vou deixar o senhor ir embora aqui sem responder isso, mas seguro que eu preciso falar de uma grande oportunidade
Gente, olha só, você que quer fazer um curso de oratória nos próximos dias 17 a 21 de março, uma grande oportunidade de você passar por um treinamento na Voice Training comigo, Sidney Botelho, isso mesmo, das 18 às 22 horas em São Paulo. Lá no bairro do Limão, na sede da Voice Training, pertinho do senhor, lá no bairro do Limão, só cruzar a ponte do escritório do Senhor das Perdizes, bem pertinho do CTN ali. Então, é muito bom esse treinamento que vai trabalhar a metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. Você que quer destravar a comunicação como um todo, quer fazer apresentações, quer participar de podcasts, como está sendo o Dr. Clilton Guimarães, realmente essa é a grande oportunidade. QR Code na tela para você fazer parte dessa transformação da comunicação e você crescer na sua profissão. Venha comigo, Sidney Botelho, e também a Voice Training Escola de Oratória. Dr. Clilton Guimarães, chegou o grande momento. Como o senhor vê a IA, a inteligência artificial, nos dias atuais para o direito como um todo? Olha, eu parto de um pressuposto. Eu sou um ávido leitor, não apenas de livros jurídicos. E ando me deliciando muito com obras do professor Nicoleles. O professor Nicoleles, maravilhoso. Um dos maiores cientistas brasileiros, conhecedor, né, do cérebro humano como poucos. E ele prova nos seus escritos, por A mais B, que a inteligência artificial nem é inteligente, nem é artificial. Essa é a grande afirmativa dele. É um grande mecanismo, é um grande instrumento, é um grande meio que veio, como todas as coisas das altas tecnologias, para auxiliar o ser humano, auxiliar a todos nós a melhorarmos a nossa atividade, as nossas relações, etc. Mas tal como a pólvora, a IA pode funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Ela pode tanto servir positivamente a empreendimentos, ao próprio direito, ao próprio mundo jurídico, como ela já tem ajudado e auxiliado há algum tempo no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, nos órgãos públicos como o Ministério Público, nos tribunais regionais como o Tribunal de Justiça de São Paulo e outros tribunais e outras cortes, ela presta um grande auxílio. Agora, ela alimenta, ao mesmo tempo, um temor e um problema. Sim. Porque esta inteligência artificial generativa ela pode criar situações, né, que podem parecer muito reais. Né, há a possibilidade, né, de você... Acho que o grande episódio que marcou a nós todos para esse momento foi aquele comercial em que a Elis Regina, a voz da Elis Regina é posta, né, numa imagem por inteligência artificial, etc. e tal, cantando uma música, enfim, e a gente vai percebendo que isso nos leva a uma condição de grande fragilidade, porque cada um de nós hoje está diante do quadro: esse vídeo que eu estou vendo na internet é real ou ele não. Criado pela... Porque, de repente, não é possível que alguém pegue um vídeo, uma conversa como a nossa, com você, com a sua imagem, e a inteligência artificial module uma voz como a sua, não é? E coloque em sua boca palavras que você jamais diria ou jamais disse. E aí aqueles que eventualmente tomarem contato com isso vão se sentir numa situação de grande desconforto, porque o conhecem, sabem que você não diria isso. Muitos irão descartar isso de início, imaginando que é uma fraude. Mas a maioria, como ninguém lê, mas a maioria não tem essa possibilidade. Então a IA passa a ser um problema. Ela hoje é capaz de ser utilizada como vem sendo utilizada, né, pela marginalidade. Sim. De um modo geral, criando novos modelos de fraude, criando novas alternativas de fraude. Todo dia, hoje, a todo momento, a gente tem recebido, olha, cuidado, porque tal coisa não é real, tal coisa pode parecer, mas não é. Enfim, e ao mesmo tempo em que ela vem mudando, né, o perfil da sociedade, vem acabando com empregos, não é? Hoje, assim, para uma... Não sei se um desconforto meu, eu não sei o que pensar. Mas há pessoas que são autores de livros que nunca escreveram, porque foi a IA que escreveu.
Eu vou interromper o senhor nesse momento. Eu estava ouvindo uma ghostwriter. Isso. E, ao mesmo tempo, a cliente dela falou assim, eu não quero que você escreva, eu quero que a IA escreva. A pessoa está contratando uma pessoa que é especialista em escrita para escrever e ainda a pessoa exige que a IA escreva por ela. Eu, se sou profissional, me desvalorizando dessa forma, então utilize a IA. Vai você mesma estudar a IA para escrever o seu texto. É muito curioso isso, sim. Porque há bem pouco tempo atrás, eu fui visitar um grande escritório, muito bom, e que trabalha com propriedade intelectual, que é uma área muito relevante do direito privado. Trata de direitos autorais, sobre a produção artística, intelectual, etc., como você sabe. E os colegas desse escritório me relataram a enorme dificuldade que têm tido em razão da IA. Porque a IA pode, se você pedir à IA, olha, construa um microfone com o mesmo perfil desse, que nós sabemos é o melhor do mercado, o mais afamado, etc., mas que não pareça uma cópia, né? Que não pareça uma cópia, faça algo que o distinga. E a IA é capaz de criar isso, você é capaz de criar numa impressora própria, 3D apropriada, e depois, para você provar, né, para a produtora, para a fabricante desse produto, provar que aquilo é uma cópia, fica mais difícil, porque há esse aspecto de distinção, há aquele aspecto de distinção. Então, se você fizer um teste, é uma coisa interessante, porque eu mesmo fiz. Eu disse, bom, se a minha IA lá, aquela que todo mundo paga, eu pago pelo menos, porque gosto dessas coisas. Mas assim, eu quero escrever um romance como Dostoiévski. Quero que você pegue o romance Crime e Castigo do Dostoiévski. Eu quero um roteiro com personagens, personalidades similares, mas não idênticas àquela obra, com uma história parecida. Eu quero um roteiro sobre isso. E a IA me deu um roteiro perfeito, deu nome aos personagens, estabeleceu a personalidade de cada um, título distinto, diferente, etc. e tal. E aí você sente as potencialidades disso, né? O que eu acho até para fraudar, né? Porque na realidade você vai averiguar que ela é capaz de produzir certas coisas, não é? Com grande apuro, né? com quase perfeição, parecendo que é um ser humano quem fez, etc. e tal, a depender de como ela é organizada, etc. e tal, o que é um problema. Então, a IA, ela está nos colocando diante de um desafio. No campo jurídico também. Porque você pode hoje, por seu intermédio, formular petições, razões de recurso, formular peças, etc. e tal, escrever artigos. E até mesmo descrever como o juiz ou o decisor vai pensar para tomar aquela decisão. Você veja que hoje você tem até, é possível pesquisar, né? Isso já se fazia, não é? Se eu estou com um caso diante de um determinado ministro relator, é óbvio que eu não escreverei nenhuma peça antes de saber como ele já decidiu aquele caso. Isso é absolutamente comum, né? Nós fazemos isso por dever de ofício, né? É obrigatório aos advogados procederem assim, até por responsabilidade. Ela fará isso muito mais rápido, ela fará isso, lhe trará isso com maior rapidez, com maior agilidade, etc. Será capaz de fazer uma peça, né, segundo o pensamento da pessoa a quem ela se dirige, enfim, nenhuma dúvida sobre isso. Mas o drama é quando se exagera no seu uso, né, quando se toma IA e se administra uma IA sem o senso ético. Então, hoje, a grande preocupação de todos, das empresas privadas, há uma comissão nacional pensando na formulação de regras, de estándares de comportamento para se lidar com a IA, não é? Por causa da grande responsabilidade que nós devemos ter. Não é? Então, se um juiz poderia, por exemplo, entregar à IA uma sentença sobre um caso. Ele pode fazer isto?
Há uma recente discussão de um advogado que descobriu que a decisão judicial foi criada por uma IA e não pelo juiz, que deveria ter decidido a questão. Essa decisão é válida? É inválida? Essas discussões são decorrentes desse mau uso, do uso deformado da tecnologia. Então precisaremos aí de um certo código de ética, né, para a utilização nos vários campos, né, em que ela possa eventualmente se fazer presente, né? Dr. Cleilton Guimarães, que aula! Nossa, eu fiquei até calado hoje, por incrível que pareça, eu fiquei só assistindo, porque o senhor realmente está de parabéns. Está de parabéns pelo conteúdo, pela história, pela facilidade de explicar. Eu aqui como um condutor gosto de interagir muito, mas eu deixei o senhor desfrutar desse momento e para mim foi uma aula. Eu me senti no oceano, sabe, calmo, em cima de uma boia, curtindo um foninho, ouvindo a sua voz ali no podcast. Mas muito obrigado, mas eu deixo o Business Connect para não ficar tão engessado. Eu fiz a brincadeirinha com o senhor. Eu vou encerrar agora, mas aí o senhor pode fechar com um beijo do Cleilton, que parece o Jô Soares, não é verdade? Eu não ia deixar essa passar, pelo menos para soar. Olha, foi muito gostoso. Obrigado. É muito positivo para mim que alguém me ache parecido, que eu não sou na essência, nem seria, né, com o Jô Soares. Nem precisa de inteligência artificial. Que foi de um personagem de uma erudição bárbara, né, um personagem inigualável na TV brasileira, e da cena teatral, um homem da literatura. Então, como eu não chego nem aos pés, né, eu vou receber isso como um afago, como uma homenagem e um carinho. Por isso me sinto muito bem. É uma pessoa muito inteligente. Sendo assim, amigos, estamos encerrando o nosso Business in Connections de hoje. Você pode acompanhar em todas as redes sociais, LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, se inscrever aqui no canal Sidney Botelho, também no podcast Business in Connections. Lembrando que todos os dias estamos aqui às 14 horas no canal do Sidney Botelho e às 18 no podcast Business in Connections e também no Spotify. Não perca, tá bom? É isso, Dr. Cleilton, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoal, e até o próximo programa Business in Connections.